Este vídeo é muito especial, pois vai mostrar a lista das melhores figuras Marvel Legends do Homem-Aranha, na minha opinião, lançadas até o momento. Com certeza esta será uma lista polêmica, pois o apelo emocional de cada uniforme ou versão do Aracnídeo impacta cada fã de maneira diferente. Por isso, reitero que esta é apenas minha opinião. Espero que a lista seja útil para os colecionadores priorizarem suas buscas e terem algumas impressões de determinadas figuras, ou para os fãs do Aranha aproveitarem uma viagem ao universo de um dos personagens mais importantes da cultura pop. E esta viagem começa logo após a abertura do canal. O Homem-Aranha dispensa apresentações, mesmo assim farei uma breve introdução do personagem. Criado pelo escritor Stan Lee e pelo artista Steve Ditko, o Homem-Aranha apareceu pela primeira vez na Amazing Fantasy XV, de 1962 e foi uma revolução para os quadrinhos de super-heróis por vários motivos. O primeiro motivo foi seu uniforme com um visual complexo e diferente. O segundo era a caracterização do seu alter ego, Peter Parker, um adolescente com muitos problemas, que tinha que conciliá-los com sua vida de herói. Além de uma enorme e excelente galeria de vilões, o Aranha ainda contava com um elenco de apoio cativante, como Tia May, Mary Jane, Flash Thompson e o impagável J.J. Jameson. O último e não menos importante motivo é sua motivação para ser um herói, apesar das dificuldades, sintetizada na frase "com grandes poderes, vem grandes responsabilidades". Tão grande sucesso fez com que ele tivesse inúmeras adaptações para filmes e desenhos, tornando-se o personagem mais importante da Marvel. Dito isso, ele foi um dos personagens que mais apareceu na linha Legends, tornando difícil ranquear as melhores figuras baseadas no amigão da vizinhança. Antes, algumas regras que apliquei para elaborar esta lista. Primeiro, não coloquei nenhuma das figuras do Venom, apesar de alguns fãs considerarem o personagem como uma versão do Aranha. Segundo, não incluí as versões femininas do Aranha, pois pretendo fazer uma lista futura ranqueando estas personagens. Agora vamos ao top 20 das melhores Marvel Legends do Aranha. E o 20º lugar vai para o Marvel Legends do Homem-Aranha Superior, lançado na Wave do Duende Verde Ultimate, em 2014. Para quem não conhece essa versão do Aracnídeo, trata-se de uma fase do personagem na qual o Dr. Octopus assume o controle do corpo de Peter Parker. Assim, Otto Octavius tenta se regenerar assumindo a função do Aranha como herói, de uma maneira pragmática e de moral duvidosa. Apesar da ideia não ter me animado quando foi anunciada, confesso que gostei desta fase dos quadrinhos. A figura tem como pontos positivos, boas articulações, que possibilitam muitas poses, e um visual bem fiel aos quadrinhos, com um uniforme de tonalidades mais escuras. O ponto negativo vai para os poucos acessórios disponíveis. O Legends poderia ter vindo, por exemplo, com tentáculos, que o Aranha Superior usa depois de um tempo, ou mesmo as pequenas aranhas robôs, empregadas para espionagem e monitoramento. A 19ª posição reservei para o Legends do Homem-Aranha, Armor Mark III, da Wave do Duende Demoníaco. Esta armadura apareceu no excelente jogo do herói para PlayStation 4, como uma das skins disponíveis. Trata-se de uma figura super detalhada e bonita. Um de seus pontos positivos é o uso de diferentes texturas neste uniforme, conferindo um tom funcional e tecnológico ao seu visual, sendo, na minha opinião, uma das armaduras mais bonitas já usadas pelo herói. Outro destaque vai para a pintura bem aplicada à figura de ação, que reproduz o design diferenciado da armadura. O ponto negativo consiste nos poucos acessórios que vêm com a figura, apenas a peça para montar o duende e uma teia pequena. Se a figura fosse acompanhada de efeitos e mais mãos extras, poderia estar em uma posição melhor. O 18º lugar vai para a figura Amazing Spider-Man, baseada no filme O Espetacular Homem-Aranha 2, que veio na Wave do Duende Verde do Universo Ultimate, de 2014.
O visual do Aranha está um pouco mais magro para ficar condizente com o aspecto do longa. O uniforme é bem parecido com o dos quadrinhos e pode até se passar por uma versão comics, caso você não possua outro Aranha. Como ponto positivo, temos uma excelente escultura, com uma aplicação de textura condizente. Outro ponto de qualidade consiste nas articulações da figura, possibilitando muitas poses. O aspecto negativo consiste nos poucos acessórios que vêm com a figura, apenas um par de mãos extras. Acredito que a Hasbro perdeu a oportunidade de incluir uma cabeça do ator Andrew Garfield sem a máscara no pacote. E a posição de número 17 reservei para o Legends do Peter B. Parker, da Wave Suitman, lançado entre 2020 e 2021. A figura é muito diferente das tradicionais do personagem, e conseguiu capturar o visual desleixado e irreverente da sua contraparte na animação Homem-Aranha no Aranhaverso. Falando nisso, este é justamente um dos aspectos positivos. A fidelidade da figura em relação ao visual da animação. Assim, outro ponto a ser destacado é a pintura e escultura bem produzidas, com muito capricho nos detalhes da roupa da figura. O único aspecto que não gostei é quase irrelevante. Achei a escala um pouco maior do que deveria, mas isso não chega a comprometer o conjunto da figura. E o 16º lugar vai para o traje de velocidade, baseado em outra skin do game do Aranha já mencionado, figura lançada na Wave do Duende Demoníaco. O ponto positivo que colocou esta figura na lista é justamente o design deste traje, que confere super velocidade ao Homem-Aranha, um dos melhores do game, na minha opinião. A pintura e a escultura da figura fazem jus a este visual matador, que se destaca entre as demais skins deste jogo de sucesso. Porém, o demérito da figura é o mesmo que apontei da armadura Mark III. Ela só vem com uma teia para imobilizar adversários. Poderia vir com mais acessórios, como efeitos elétricos que caracterizassem o poder de velocidade conferido pelo traje, ou mãos extras. Na 15ª posição, trago Marvel Legends do bombástico Homem-Saco, uma das versões mais inusitadas e cômicas do Aranha, cuja figura foi lançada em 2022. A história por trás deste uniforme é a seguinte. Peter Parker estava usando o uniforme negro e suspeitava que algo estava errado, procurando Reed Richards, do Quarteto Fantástico. O cientista descobriu que se tratava de um simbionte alienígena que buscava uma ligação permanente com Parker, extraindo o ser do corpo do Aranha, que ficou apenas de cueca. Assim, o Tocha Humana emprestou um de seus uniformes ao Aranha, que ainda teve que colocar um saco para esconder sua identidade secreta. Como ponto positivo, temos o próprio visual único da figura, que sintetiza uma das marcas do herói. Se envolver em situações engraçadas e constrangedoras. Outro destaque vai para a escultura da cabeça, que apresenta detalhes interessantes, como as partes amassadas do saco, e os olhos do personagem. O 14º lugar vai para o Homem-Aranha Noir, lançado inicialmente em 2018, na Wave que montava o Lagarto. Essa versão alternativa do herói está ambientada na Nova York dos anos 1930, período da Grande Depressão, justificando o visual mais sombrio do personagem. Embora tenha surgido nos quadrinhos, o Homem-Aranha Noir ganhou destaque na animação Homem-Aranha no Aranhaverso. Aliás, foi lançada recentemente uma versão Legends mais fiel a este consagrado longa. A figura apresenta um design condizente com a ambientação proposta e agradou bastante os fãs do Aracnídeo. Falando nisso, recomendo as histórias do Homem-Aranha Noir para quem não leu, valem a pena. Outro destaque vai para a boa escultura, embora ela aproveite partes de outros Legends já lançados, mas o resultado final ficou muito bom. O ponto negativo vai para as pistolas que vêm com a figura, que apresentam um aspecto futurista, incompatível com a proposta do personagem, que é uma versão do herói ambientada nos anos 1930.
Na 13ª posição temos um empate entre as duas versões do Homem-Aranha Ben Reilly, o famoso clone de Peter Parker. Este visual marca uma das fases na qual Ben assumiu o manto do Homem-Aranha. Trata-se de um personagem que, aos poucos foi conquistando o coração dos fãs do Aranha. E a figura que possui é justamente a versão do personagem lançada na linha retro do Aranha de 2022, com todas as atualizações em termos de qualidade para uma figura Legends. A outra versão foi lançada em 2016, na Wave do Homem Absorvente. Ela tem uma vantagem, em relação ao Legends mais atual por vir com uma cabeça extra do Carnificina, além das mãos do simbionte. O aspecto positivo, em ponto ambas versões, é o fato delas virem com muitos extras, no caso diversas mãos, possibilitando muitas poses para a figura. Apesar desses muitos acessórios, ambas versões não vêm com uma cabeça extra do Ben, item importante para os fãs do personagem. Assim, alguns colecionadores customizaram uma cabeça do Peter para completar essa ausência. O 12º lugar vai para o Spider-Punk, excelente figura, que serve tanto para colecionadores Legends quanto para decorar a estante de amantes do rock raiz. O personagem é outra variação do multiverso do Homem-Aranha, porém, este Aranha não é Peter Parker, mas Robbie Brown, um amante do rock and roll. A versão do meu ranking é a da Wave do Lagarto, de 2018, baseada nos quadrinhos do personagem. Porém, saiu outra versão do personagem em 2023, baseada no desenho Homem-Aranha através do Aranhaverso, que, particularmente, não me agradou, devido à escultura muito estilizada, fiel ao filme, mas muito diferente do padrão das figuras Legends. Os pontos positivos da figura de 2018 são sua escultura super detalhada, com destaque para a jaqueta e as mãos, que vem em posição para tocar um solo de guitarra. E a pintura, sem falhas e bem aplicada. Reservei a 11ª posição para uma versão vilanesca do Aranha. O Octopus Superior, da Wave do Duende Demoníaco, de 2020. Esta versão do Aracnídeo surgiu após a saga do Homem-Aranha Superior, quando Peter Parker retomou o controle do seu corpo, anteriormente controlado por Otto Octavius, o Dr. Octopus. Em seguida, Octavius teve sua mente transferida para um clone do Aranha, assumindo a identidade do Superior Octopus. O ponto positivo vai justamente para os tentáculos, encaixáveis nas costas da figura e, que, embora tenham limitações de pose, cumprem bem seu papel. Mais uma vez, o demérito da figura é a ausência de acessórios no seu pacote, exceto pelos tentáculos. Antes de entrarmos nas 10 primeiras posições, vamos às menções honrosas. E a primeira menção honrosa vai para o Homem-Aranha Big Time, lançado em 2012 na Wave Arnim Zola. Este uniforme, usado por pouco tempo nos quadrinhos, agradou muitos, e desagradou outros tantos. Mas não deixa de ser interessante, e sua entrada nesta lista é válida. A figura recebeu uma atualização em 2019, que, infelizmente, não foi lançada no Brasil. A próxima menção é o Homem-Aranha Battle Ravaged, lançado em 2002 e baseado no primeiro filme da trilogia de Sam Raimi. Apesar de antiga, é uma figura que impressiona pelos detalhes, sendo bastante difícil de conseguir. Se você tem ela na coleção, meus parabéns. Também coloquei nesta lista a versão do filme Homem-Aranha, Sem Volta pra Casa, que apresenta uma bela combinação de preto e dourado. Ela faz parte da Wave Armadilho, de 2021. Destaque para os circuitos esculpidos em partes do uniforme, perceptíveis apenas com a figura em mãos. E, falando em versões do cinema, outra que merece uma menção honrosa é a figura do Iron Spider, que vem no pack duplo com o Homem de Ferro Mark 50, de 2019. Na minha opinião, ela é uma das melhores representações do herói no MCU. Outra menção honrosa vai para o Legends baseado no segundo jogo do Aranha, lançado em 2023, que se destaca pela impressionante variedade de teias que vem no pacote. Agora, me desculpem, mas minha última menção honrosa não é da linha Legends, mas que pode permanecer em uma prateleira de figuras de 6 polegadas, na minha opinião.
Trata-se da figura do Homem-Aranha Zumbi, da linha Marvel Select, retratando a versão do personagem no universo Marvel Zumbis, dos quadrinhos. É uma figura não tão articulada como os Legends, mas é super detalhada e sua diferença na escala é pouco perceptível, na minha opinião. Voltemos agora ao ranking dos 10 melhores Legends do Aranha. Abrindo o top 10, apresento o Aranha Escarlate, ou, em outras palavras, o Ben Reilly em sua versão mais amada pelos fãs. A versão Legends que apresento veio na Wave do Rhino, em 2015, e é bastante fiel à sua contraparte nos quadrinhos, com seu moletom característico e os lançadores de teia fora do uniforme. E este é justamente o primeiro ponto positivo. O visual marcante que garantiu uma posição melhor no ranking em relação à figura do Aranha Ben Reilly. Mesmo sendo uma figura relativamente antiga, o clone mais querido dos quadrinhos veio com mais 2 pares de mãos. Aliás, minha reclamação recorrente em relação a outras figuras desta lista é justamente os poucos acessórios dos respectivos pacotes, que não é o caso desta aqui. Sejamos francos, a figura não é perfeita. Ela ainda tem os famigerados pinos aparentes e uma cabeça do personagem sem a máscara no pacote seria bem-vinda. Mesmo assim, o apelo visual e emocional de Ben não deixaram que ele ficasse de fora da lista. A 9ª posição vai para o Legends do Miles Morales, da Wave Siltman, lançado em 2020, com base na versão da animação, vencedora do Oscar, Homem-Aranha no Aranhaverso. O personagem foi criado nos quadrinhos em 2011, como sucessor do Homem-Aranha no universo Ultimate. Desde então, sua popularidade vem crescendo, a ponto de todo ano, a Hasbro lançar pelo menos uma versão do Morales. Assim, diante de tantas versões do jovem herói, optei por colocar esta aqui no top 10 por diversos motivos. O primeiro é o visual da figura, bastante urbano e com um estilo bem adolescente, de moletom, tênis e bermuda. Admito que gosto mais deste uniforme do que o clássico dos quadrinhos. Outro aspecto positivo é a escultura super detalhada e fiel à animação e a pintura muito bem aplicada. Sem dúvida, um trabalho de qualidade da equipe da Hasbro, que conseguiu reproduzir este novo Aranha em uma action figure de forma brilhante. Destaco ainda as 2 cabeças que vêm com a figura, com e sem máscara. Ambas são tão bonitas que é difícil escolher qual delas vai ficar no expositor. O número 8 deste ranking é Miguel O'Hara, o Homem-Aranha de 2099, figura relançada em 2022, na esteira das comemorações do aniversário do Aranha pela Hasbro. O personagem foi o de maior sucesso na linha de quadrinhos 2099 e era considerado como essencial por colecionadores de Marvel Legends, que aguardavam por outra versão posterior ao lançamento da figura em 2015, na Wave do Duende Macabro. O primeiro ponto positivo é a fidelidade da figura em relação aos quadrinhos. Somente uma pequena queixa neste aspecto. As garras da figura são reaproveitamentos das mãos de simbiontes, como Carnificina, sendo que as do Aranha 2099 são um pouco diferentes. A pintura também está excelente, na figura que adquiri, não percebi nenhuma falha. Apesar de eu ter colocado a figura bem posicionada neste ranking, acho que a Hasbro perdeu a oportunidade de fazer a representação definitiva do personagem na escala de 6 polegadas, se tivesse usado os modelos mais atuais de corpo do Aranha neste lançamento. Na 7ª posição, ninguém menos que Peter Parker, em uma figura que vem em trajes civis, lançada em 2020 que agradou em cheio os colecionadores, inclusive a mim. Essa figura tem inspiração nos quadrinhos dos anos 60 e 70, e parece seguir o traço daquelas histórias, sendo justamente este visual um dos pontos positivos, apontando para a possibilidade de novas figuras Legends em roupas casuais. O outro destaque são as articulações da figura, firmes e bem distribuídas, possibilitando muitas poses. Temos ainda a possibilidade de usarmos o corpo da figura para outros personagens, da mesma forma que a figura do Stan Lee, que, inclusive, usa o mesmo molde. Alguns colecionadores não gostaram dos óculos da figura.
Particularmente, eles não me incomodaram, achei condizente com a sua proposta e com a arte que inspirou sua produção. Enfim, acredito que esta figura é obrigatória em uma coleção Legends do amigão da vizinhança. Na sexta posição, a figura do Homem-Aranha baseada no filme do personagem, dirigido por Sam Raimi, lançado em 2002, pela Toy Biz. Sim, trata-se de uma figura antiga, mas que já era excepcional na época de seu lançamento, superando até mesmo a grande maioria das figuras regulares da fabricante produzidas posteriormente. O primeiro destaque vai para suas articulações, mais de 30, impressionante até para os padrões atuais. Até os dedos da figura são articulados independentemente. Desculpem o trocadilho infame, mas este Homem-Aranha é, de fato, espetacular. Outros pontos positivos são a durabilidade e resistência. A minha figura está quase como se estivesse nova, as articulações permanecem firmes e a pintura sofreu quase nada com a ação do tempo. Ressalto que minha figura já teve inúmeras quedas e não quebrou, permanecendo firme na minha exposição. Para completar as virtudes desta figura de ação, ela veio junto com uma base incrível, um gárgula muito bem esculpido, que oferece muitas possibilidades de poses e modos de exposição para o Aranha e outros Legends. Falando nisso, tenho saudades destas bases feitas pela Toy Biz. Enfim, esta é uma figura que, mesmo sendo muito antiga, vale a pena. A quinta posição vai para a action figure do Homem-Aranha, da Wave do Duende Macabro, de 2015, carinhosamente apelidado de Spider Pizza. Esta figura foi um sucesso no seu lançamento, tornando-se, por muito tempo, uma das figuras mais desejadas por colecionadores, pelos motivos que vou apresentar agora. O primeiro foi seu sistema de articulações, o melhor na linha Legends até então, conferindo à figura inúmeras poses e possibilidades. A pintura e escultura também são primorosas e reproduziram o visual clássico do herói, consistindo em outro ponto positivo. Porém, a figura é mais lembrada pelos acessórios que a acompanham, em especial da fatia de pizza, que acabou rendendo o apelido deste aranha. Infelizmente, não tenho esta action figure na minha coleção, mas ela não poderia ficar de fora de um ranking como este. O quarto lugar vai para o Legends do Aranha de Ferro dos quadrinhos, uma figura que me surpreendeu pela qualidade e beleza. Construído por Tony Stark, este traje foi usado por Peter, durante um período da Guerra Civil, com o Aranha lutando ao lado do time do Homem de Ferro. O que mais chama atenção é a impressionante pintura metalizada e a escultura caprichada, que destaca a figura em qualquer expositor. Destaco ainda os tentáculos do traje, fiéis aos quadrinhos, em escala, cor e estrutura. Embora não sejam 100% articulados, eles oferecem inúmeras possibilidades, agradando em cheio os colecionadores. A medalha de bronze vai para o Marvel Legends do Homem-Aranha Simbionte, de 2022. Embora não seja tão chamativo quanto o Iron Spider, é uma figura que faz jus à importância do traje negro, que carrega várias histórias fundamentais para a mitologia do herói. Entre elas, destaco a primeira aparição do traje, nas Guerras Secretas, a última caçada de Kraven, a saga do Devorador de Pecados, e mais recentemente, a Sombra da Aranha. Assim, esta importância histórica do traje já consiste em um de seus destaques, pois considero o mesmo essencial para a construção de qualquer set do Aranha. Outro ponto positivo é o sistema de articulações, que foi atualizado nesta figura, acrescentando inúmeras possibilidades de poses. Embora já tivesse outros aranhas simbiontes na minha coleção, este superou todas as versões anteriores. Esta escultura também é atualizada e a excelente pintura, com um preto fosco que funcionou bem, valorizam o design simples e sensacional do uniforme.
No segundo lugar, um empate entre o Marvel Legends do Homem-Aranha lançado em 2020, na série Vintage, e o que veio no pacote da Spinneret, lançado em 2022, em comemoração aos 60 anos do personagem. Adianto que foi difícil não colocar as duas figuras em primeiro lugar, pois as virtudes de ambas são muitas. Para começar, estas figuras retratam um dos mais lembrados uniformes do amigão da vizinhança de forma respeitosa e cativante, sendo este visual o que normalmente decora o imaginário e os expositores dos colecionadores mundo afora. As articulações também estão excelentes, superiores até mesmo à grande maioria dos Legends feitos pela Hasbro. Difícil escolher uma pose para exposição, diante de tantas possibilidades que ambas figuras proporcionam. Completando os destaques de ambos pacotes, temos as mãos e cabeças extras, para tornar estas figuras ainda mais especiais. Finalmente, vamos conhecer a medalha de ouro deste ranking. O Marvel Legends do Homem-Aranha baseado na edição Amazing Fantasy, na qual o personagem fez sua estreia. Figura lançada em 2022, na linha comemorativa dos 60 anos deste ícone da cultura pop. Aliás, de todos os lançamentos desta wave, considero este o mais significativo, por homenagear a concepção revolucionária do Homem-Aranha, por Stan Lee e Steve Ditko. Assim, o primeiro ponto positivo é justamente a importância deste visual, que inspirou quase todos os demais desta lista. O segundo destaque vai para a pintura e escultura bem produzidas. Para se ter uma ideia do nível de detalhes da escultura da figura, ela é um pouco mais magra que os modelos anteriormente apresentados, justamente para representar o corpo de um aranha em início de carreira. As mãos extras e teias completam este pacote, pois, apenas o apelo emocional não sustentaria a primeira colocação. Enfim, não me prendi somente aos aspectos técnicos, como pintura, escultura, articulações e acessórios. Mas levei em conta o fator emocional para organizar este ranking. Agradeço a consideração por ter assistido ao vídeo e espero que tenham gostado. Se puder, deixe o seu ranking nos comentários. Abraço e até o próximo vídeo.